Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa aula número 01 deste canal. Eu sou Jaqueline Ferrari, eu sou criadora e mentora do programa Tô Evoluindo, e se você quiser saber mais sobre mim e mais sobre este programa maravilhoso, você pode me acompanhar no Instagram, @JaquelineFerrari, e também acompanhar as notícias pelo site do www.toevoluindo.com.br. Agora a gente vai começar a ter este canal de comunicação aqui também, que é o nosso canal do YouTube. O que a gente vai fazer aqui neste canal? A gente vai compartilhar muito conteúdo e muita coisa legal que vai contribuir com o seu desenvolvimento. Eu trabalho com comportamento humano, eu sou especialista em psicologia positiva e em gestão de projetos, e por isso eu junto tudo para poder ajudar você a construir o seu projeto de vida, ok? E na aula de hoje, que é a aula 01, a aula de estreia, nós vamos falar sobre um assunto que muita gente fala, você já deve ter ouvido um monte de gente falar sobre isso também, mas hoje a gente vai ter aula mesmo, vai entender onde que esse negócio acontece, o porquê que isso acontece com a gente, tá uma coisa meio enigmática, né? Mas por que que isso acontece e como que a gente faz para eliminar e começar a ter resultados melhores nos nossos comportamentos e evoluir cada vez mais. Do que você está falando, dona Jaqueline? Estou falando do tema da aula de hoje, que é como descobrir as crenças que te limitam. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Aula #01, como descobrir as crenças que te limitam. Antes da gente descobrir quais são as nossas crenças, a gente vai descobrir o que é crença limitante. Então, eu fiz um roteiro aqui, uma aulinha muito bem elaborada, com muito conteúdo legal. Então, eu já sugiro que você pegue mesmo seu caderninho, tá? Seu caderninho de anotações, uma canetinha, uns post-its, se você gostar de fazer anotações aí de forma diferenciada, para você anotar tudo que eu vou falar aqui, e no final você vai ter uma surpresa, mas eu só vou falar no final da aula, ok? Então vamos lá, para a gente começar a entender esse assunto de hoje, vamos entender o que são crenças e o que são crenças limitantes. O que é uma crença? É tudo aquilo que você acredita, aquilo que você crê, aquilo que você decide acreditar e tornar como verdade para você. E essa crença ela se torna limitante quando, de alguma forma, isso que você acredita limita você de fazer alguma coisa, limita o seu comportamento. Então, são verdades, situações ou coisas que você ouviu e concluiu e você internalizou isso como verdade. A gente também vai entender de onde que vem essas verdades e, de alguma forma, de forma inconsciente, você busca essas verdades, você se apoia nessas verdades em algum momento da sua vida para refletir isso no seu comportamento. E aí o seu comportamento ele pode não estar condizente com aquilo que você precisa realizar para alcançar um resultado específico, por exemplo, ou um sonho, um grande sonho da sua vida. Você pode estar se limitando por conta dessas crenças. Mas presta atenção, nem toda crença é limitante. Nós temos crenças, temos verdades, temos decisões conscientes que nós tomamos para acreditar naquilo, né? De ter isso como valores, ou ter isso como referências, ou ter isso como a nossa base. E esses valores, essas crenças, elas não limitam o nosso comportamento. Hoje nós vamos falar das crenças que limitam o comportamento e impedem você de alguma maneira a fazer ou alcançar algo que você deseja muito, tudo bem? Então, crença limitante, é isso. Então, há alguma verdade que por alguma razão tá aí dentro da sua cabeça e em algum momento você aciona isso para limitar o seu comportamento.
E aí eu quero convidar você a pensar no seguinte, primeiro passo aqui do nosso conteúdo da aula hoje, eu quero te convidar a pensar e fazer uma analogia com um iceberg. Todo mundo sabe o que é um iceberg? Você sabe o que é um iceberg? Aquela montanha gigante de gelo. Só que o iceberg, a gente só vê uma pontinha dele. O que a gente vê é só um pedacinho que tá ali, né, acima do mar, acima da água. E a gente sabe que ali embaixo tem uma rocha gigante de gelo que tá ali submersa, que a gente não consegue ver. Então, a gente vai fazer essa analogia agora sim. Então, quero que você imagine que aqui tá o mar, né, a linha da água. A gente consegue ver uma pontinha do iceberg e embaixo do iceberg tá ali submerso, tá escondido. O que acontece na maioria das vezes quando a gente vai falar de crenças limitantes, ou assiste videozinhos, ou assiste alguma aula, ou pega alguma dica? Ela sempre começa a ser tratada no nível do comportamento. Então, assim, você precisa mudar uma crença se comportando de tal forma. Você precisa mudar o seu comportamento para que essa crença seja ressignificada. A gente vai entender melhor como faz isso também daqui a pouquinho. Ou você precisa criar um novo hábito. Só que quando a gente parte do comportamento, de mudar um comportamento e criar um novo hábito, a gente está falando do pico, da parte visível do iceberg. Porque o comportamento e os resultados que você vai ter com o seu comportamento, eles já estão aqui em cima. Quando a gente fala de crença limitante, a gente está falando do que está submerso. Então, ali embaixo, bem ali no fundinho, eu tô olhando porque tem um iceberg aqui na minha frente. Coloquei essa imagem aqui para eu conseguir realmente explicar para você. Lá no fundo é que você vai ter os seus pontos limitantes, as suas crenças. E esse lá no fundo pra gente, no nosso corpo aqui, né, no nosso cérebro, significa o nosso inconsciente. Então, a gente tem uma crença limitante ou um ponto limitante que está lá no fundo do mar, e a partir dele que você toma as suas atitudes, que você faz uma comparação se você tem competência e talento suficiente para fazer algo. Você busca também algum fator motivador, o que te motiva a fazer aquilo, a realizar aquilo, para só então você chegar na superfície, que é o comportamento. Então você percebe que antes de mudar um comportamento, tem um tantão de coisa ali submerso que você precisa analisar, que você precisa conhecer e que você precisa mudar estruturalmente, como se fosse a mudança na estrutura do iceberg. E isso que está ali por baixo, está submerso, a gente não vê. É por isso que a gente encontra dificuldade quando a gente vai colocar um novo hábito em prática, porque você não está indo lá na raiz, você não está analisando o que pode te impedir de colocar isso em prática. E aí também que vem todo o início de um processo de autossabotagem, que é assunto de outra aula, mas é só para entender que quando a gente fala de identificar, eliminar, ressignificar crença limitante, a gente está falando do que está embaixo, submerso. Então precisa sim de um trabalho muito mais profundo, muito mais analítico e de muito mais autoconhecimento para você entender de onde que está vindo isso, porque aí você vai seguir todo esse caminho até que isso se transforme em um comportamento. E para você mudar esse comportamento, você tem que saber por que você quer mudar. E é assim que a gente começa a nossa caminhada na busca por essas crenças limitantes. Para facilitar ainda mais esse entendimento, eu queria que você pensasse o seguinte: todos nós temos dois seres dentro da nossa mente. Eu ia falar que eu devo ter bem mais de dois, não sei nem quantos seres tem aqui dentro dessa minha cabeça,
para poder administrar e juntar essa galera toda. Mas acredite, aqui para nós reconhecer somente esses dois seres já é suficiente. Aí eu quero que você pense o seguinte, nesses dois seres como dois jogadores, tá? Jogador número 1 e jogador número 2. E aí você vai ver o seguinte, que sempre que você está falando ou levando alguma informação para dentro da sua cabecinha, você vai ter no mínimo esses dois jogadores. E aí vamos entender como que acontece esse jogo, o jogo interior, que é o subtítulo ali da nossa aula de hoje, até chegar na consolidação de uma crença. Então vamos lá. Você tem ali dois jogadores. Um jogador que é o que dá as instruções do jogo. Então imagina, sei lá, vamos pensar num jogo? Vamos pensar num jogo de tênis, tá? Deixa eu abaixar esse volume aqui. Pensar num jogo de tênis. E aí o jogador número 1, ele dá as instruções do que você precisa fazer. E o jogador número 2, ele executa. Então pensa no jogador número 1 te mostrando, eu não sei se você joga tênis, então assim, se você joga, você vai me perdoar porque eu vou falar tudo do jeito que eu imagino porque eu não jogo. Mas o jogador número 1, ele vai te dar as instruções. Então você vai registrar o que você precisa fazer. Você precisa pegar aquela raquete, né? Não sei nem se é raquete, mas você precisa pegar lá o que você vai bater. Você precisa segurar de uma determinada forma, tem o ângulo tal, e quando alguém jogar uma bolinha para você, você vai bater nela. Você precisa se posicionar, tem que flexionar o joelho, enfim, tem toda uma postura para você fazer. O jogador número 2, ele vai executar isso. Só que o que acontece? Se o jogador número 2 executa, ele recebeu todo aquele emaranhado de informações, aí ele executa e isso não foi uma coisa que alcançou um resultado que ele esperava, que o jogador número 1 esperava com aquelas orientações, isso já gera uma queixa para o jogador número 1. E o jogador número 1, ele estava esperando que o jogador número 2 fizesse exatamente aquele movimento. Só que aí a gente sabe, né? Quando vem a raquete é pesada, a bolinha bate, você não consegue, ou não consegue acertar, ou você acerta e joga lá pro horizonte, enfim. E aí o que acontece? Quando chega essa queixa, o jogador executor ali, o jogador número 2, ele pode dizer assim, eu não fiz direito, eu não sei jogar, isso não serve para mim, ou eu nunca vou ser uma jogadora de tênis. E essas queixas, elas vão ali para o jogador número 1, que é o que dá as instruções, que é o mais julgador, e ele cria uma generalização. Então, a partir do momento que ele cria essa generalização e fala, você nunca vai jogar tênis, você nunca vai acertar esse movimento. Ou pior, você não nasceu para o esporte. Tá vendo como que generaliza? Como de você só não conseguir acertar a bolinha no primeiro movimento, já cria essa generalização que pode impedir você, limitar você de ser, por exemplo, uma exímia jogadora de tênis. Essa generalização, ela enfraquece o seu jogador. Lembra que a gente tá falando tudo da mesma cabeça, tá? Do mesmo cérebro. Ela enfraquece esse jogador número 2 e ele acredita nisso. E a partir dessa crença, a partir dessa consolidação, ele consolida o quê? O comportamento. Então, vocês perceberam aí o link do iceberg, do que eu falei que estava tudo lá embaixo, com o pico, você só vai consolidar o comportamento que está ali na ponta do iceberg depois que todo esse jogo interior já aconteceu. Todo esse jogo interior de internalização, de generalização, de julgamento é que vai consolidar um comportamento. E aí o que acontece? A gente cria essas crenças ou a gente pode ter isso ali depositado, a gente já pode ter um depósito mesmo ali cheio dessas coisas
que é mais rápido ainda para criar generalização. Quando a crença já está ali, quando você já ouviu alguém te dizer, você já percebeu, você já vivenciou, você já experimentou alguma coisa nesse sentido, é batata, é na hora, assim, é imediato, e aí você cria aquele comportamento e dificilmente, se você não tiver uma decisão muito consolidada de que você quer jogar tênis de novo, você vai jogar tênis alguma vez na sua vida. Então é assim que acontece, ok? Aí eu queria falar para você o seguinte, esse jogo, né, que a gente acabou de falar aqui, que eu acabei de exemplificar para você, é na verdade uma batalha de egos, sabe? É lá dentro da sua cabeça isso tudo acontecendo. E imagina que isso tudo tá acontecendo num nível de inconsciência, você não tem controle sobre isso, você só assume o controle quando você toma a decisão de colocar o comportamento em prática. E muitas vezes você pode estar colocando comportamentos que não são aqueles que você quer. São aqueles comportamentos que você está acreditando que você é capaz de fazer. Aí você vai lá para o comportamento e faz o quê? Eu acredito que eu tenho que fazer isso aqui, porque já teve a batalha, o jogo interior lá da minha batalha de egos, então é isso que eu tenho que fazer. Aí você vai lá, se mata para criar um novo hábito, você vai lá, faz a mesma coisa por 21 dias ininterruptos, você vai lá, faz 15 minutos por dia daquela atividade, você se mata, você faz curso, você se culpa, você se julga por não estar conseguindo fazer aquilo que você tanto precisa. Mas talvez você não precise, ou talvez não seja isso que você verdadeiramente quer. Perceber, pega essa, hein? Pega essa, porque a partir de agora eu tenho certeza que você vai começar a analisar tudo o que você está fazendo. Porque a sua decisão, quando ela chega num nível de consciência, esse jogo interior aí já aconteceu. Então, pode ser que tenha muita coisa que você está fazendo, porque disseram para você fazer, mas está embasado aí numa crença e que está limitando você, ok? Você pode, inclusive, estar muito ocupado, muito produtivo em algo que você acha que você deve fazer, mas não está muito lá satisfeita com o resultado que você está alcançando. Então, vai pegando essa jogada aí. Vamos lá. Essa batalha de egos é importante você registrar o seguinte, que o seu desempenho com relação a desse jogo, né? O desempenho seu ali com a raquete, naquele momento, ele é diferente de quem você é. O seu desempenho, ele não vai determinar quem você é. Mas o que acontece hoje, né? Na nossa sociedade, na nossa cultura e na forma que a gente aprendeu a entender o que é sucesso, o que é ser bem-sucedido, a nossa autoimagem, ela está relacionada com os resultados que a gente tem. Então, esse jogo interior, ele fica ainda mais acirrado. Porque se em algum momento você ouviu lá da sua família que você só vai ser sucesso, você só vai ser alguém se você for médica, você pode fazer qualquer outra coisa na vida que você se sente bem sucedido ou que você ame fazer, mas de alguma maneira isso não vai representar sucesso para você, porque ou talvez você não consiga nem ser médica e nem ser mais nada, porque você vai ficar tão enraizada naquilo ali, tão bitolada naquela crença, que se você não conseguir ser médica, você também não vai ser nenhuma coisa nem outra, entendeu? Então o lance aqui é profundo mesmo, é para analisar. E aí assim, você pode ser ótima e não ter bom desempenho em tudo. E aí já começa aquele esquema da impecabilidade da palavra também, né? Que a gente fala assim, eu não consegui bater aqui na bolinha. Nossa, como eu sou burra. Não, o meu desempenho, não conseguir acertar a bolinha, não quer dizer que eu seja burra. Quer dizer que o meu desempenho para bater na bolinha não é bom. Então você precisa desassociar a sua autoimagem dos resultados que você
tem. Você só consegue fazer isso se você tiver esse entendimento. Não é um resultado que vai definir quem você é. O seu resultado, ele vai definir se você é boa ou não naquilo. E também não é imediato. Tem coisa que você precisa para você jogar tênis, para ficar boa mesmo, você precisa praticar muito daquilo. Então, assim, será que você não está consolidando, generalizando e consolidando rápido demais essas crenças? Então, é muita coisa para pensar, é muito dinâmico esse jogo interno aqui e a gente já conseguiu entender que acontece muito rápido, num nível de inconsciência, um jogo interno, batalha de egos, dizendo para você ali no que você é bom e no que você não é bom. Então, pega essa até aqui, desassocie sua autoimagem dos resultados que você alcança. E entenda que a mudança do comportamento, que é o que efetivamente você consegue fazer na hora que você for colocar a mão na massa, ela vai depender de todo um trabalho, de toda uma análise do que está na parte de baixo do iceberg, submerso. Então, você não vai começar lá por cima, você vai começar entendendo. Você vai começar olhando para dentro e entendendo o que está ali te dando embasamento e por que você está tomando as decisões que você está tomando hoje na sua vida. E é por isso que hoje eu vou te dizer como que você vai identificar essas crenças que te limitam, para você começar no lugar certo. Isso é só sucesso a partir de hoje. Vamos lá. Complementando mais um pouquinho de conteúdo. Falei para você que ia ser aula, né? Aula mesmo. Espero que você esteja anotando. Eu estou falando bem acelerada porque eu sou bem assim mesmo. Mas você pode colocar isso daí. Eu acho que tem até uns negocinhos de controle de velocidade que você pode ouvir mais rápido ou mais devagar. Enfim, dá uma olhada aí no YouTube que você consegue ajustar esse meu ritmo. Vamos lá. Essas crenças que nós já entendemos ali, que tá lá no fundão, né? No fundo do mar. Nem no fundo do mar, né? Mas tá abaixo da superfície. Elas têm alguns tipos, tá? Então, os tipos de crenças limitantes, elas podem ser hereditárias, aquilo que você herda ali dos seus pais ou do seu sistema familiar. Então, são coisas que você ouve. Então, por exemplo, frases do tipo: você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir ser ninguém, você tem que seguir o exemplo do seu irmão, você é burro. Então, assim, quem nunca, né? Quem nunca ouviu alguma coisa assim ou já ouviu alguém dizer alguma coisa assim? Então, esse tipo de frase gera uma crença, porque você está num ambiente extremamente confiável, você está ouvindo de pessoas que são referências e você ainda não tem ali na infância essa maturidade ou essa capacidade de analisar se isso é verdade ou não. Então, tudo que você ouve ali se torna verdade para você. Então, lembra que eu falei que dependendo do que você já tem armazenado, você consolida essa crença de uma forma mais rápida? Então, se você ouviu algo desse tipo na infância, é muito possível que quando você vai tomar a sua decisão, você busque alguma coisa e encontre essas referências, essas crenças, que essas sim são limitantes, porque elas limitam o seu comportamento. E aí, se você tem, por exemplo, vivências ali que envolvem traição, briga por dinheiro, ausências, ausência de regras, tudo que envolve a situação do seu ambiente familiar, ele vai criando as suas verdades e vai ficando armazenado aí no seu depósito interno. Tem outro tipo que são as crenças sociais. As crenças sociais são as da sociedade, né? Impostas pela mídia, pela sociedade de uma forma geral. Alguns exemplos: o mundo é perigoso, né? Aí você ouve: o mundo é perigoso, o mundo inteiro é perigoso. O que é perigoso? Mas o que registra para você? É o perigoso viver, né? E isso pode gerar um monte de medo sem fundamento que impede você de fazer alguma coisa que é importante para você, impede você de sair ali na rua, sei lá, fazer alguma coisa simples, porque o mundo é muito perigoso. Os ricos são mais felizes. Pode ser que quem tem dinheiro tenha mais facilidade para fazer coisas que deixam as pessoas mais alegres e felizes, mas isso não é uma regra.
Não significa que você tem que ser rico para ser mais feliz, ainda mais eu que sou especialista, né, na teoria do estudo da felicidade, tem muita coisa sobre isso para contar para vocês aí pelo caminho. E uma outra aqui, que é muito, né, tá muito em alta, você só será aceito se você for magra. A gente já tem como ser humano a necessidade de ser aceito, de aceitação, de estar em grupo, de viver em bando, né? E aí alguém te diz, em algum momento a mídia vem o tempo todo com as capas de revista, com propaganda, com produtos cosméticos e procedimentos estéticos, para te dizer que você só vai ser aceita se você estiver naquele padrão ali. Então você decide acreditar nisso e você começa a ter graves problemas, por exemplo, na sua autoestima. Você deixa de ir à praia, você deixa de usar uma roupa que você gostaria. Enfim, tá vendo como que o seu comportamento, ele é determinado, ele é definido por isso? Então, é isso que acontece com as crenças sociais. E o outro tipo, a gente acabou de falar nele, no exemplo lá do iceberg, que são as crenças pessoais, que aí elas são criadas através da sua experiência. Lembra da raquete? Você teve ali uma experiência, não foi boa, e você criou isso, criou a generalização, fica registrado para você também. Então assim, eu fui mandado embora do meu emprego, nossa, eu sou uma péssima profissional, eu sou incompetente, ou eu não sou capaz de ter um bom emprego. Eu não passei no vestibular, eu sou burra, então por causa disso. Já terminei 3 namorados, já terminaram comigo, então eu não sou merecedora, ou ninguém nunca vai gostar de mim. Então, tudo depende de como você interpreta essas experiências e coloca isso dentro do seu depósito, dentro do seu inconsciente. Muita coisa a gente pensa mesmo, porque a gente tem uma tendência de se autoproteger, né? De autopreservação. Não é nem uma tendência, é um comportamento primitivo que não dá pra gente fugir dele. Então, assim, quando você começa a se ver em situações de muito bloqueio, você já gera algo negativo que é para você se proteger daquilo. Só que aí é que entra toda a parte que a gente vai falar aqui no fechamento dessa aula, para você realmente fazer uma análise se você precisa disso para se autopreservar. Porque na maioria das vezes, todas essas crenças e todas essas verdades que a gente escolhe armazenar, elas não são necessárias para nossa sobrevivência. Elas simplesmente limitam o nosso comportamento e nos impedem de alcançar aquilo que a gente deseja. E a gente tá aqui para quê? Você tá aqui assistindo essa aula comigo, tá ouvindo todo esse falatório, tá fazendo suas anotações para quê? Para alcançar alguma coisa que você deseja, para mudar alguma coisa, para evoluir em alguma coisa. Então você não quer ficar ali preso, você não quer ficar nas amarras das suas crenças, né? Nossa, foi até dramático essa parte. Você quer evoluir, você quer entender quais delas você realmente precisa, quais você quer manter para você como suas referências e quais delas você quer eliminar. E a gente vai entender como que você vai fazer isso agora. Então vamos lá. Como que eu faço então, Jaque, para descobrir essas tais dessas crenças que você já me falou que tá lá no fundão, na base do iceberg? Então, o caminho grandão, né? O caminho macro, autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você olhar para dentro, mais você vai ter a sua percepção sobre o que realmente te limita, sobre o que já disseram para você. Você também vai ter um momento de você se permitir entrar nesse espaço, porque a gente não tem esse hábito, a gente não analisa nada não, é do comportamento para cima e olhe lá. Então você vai se permitir, através do autoconhecimento, a adentrar nesse espaço e começar a entender. Você vai começar observando o seu comportamento. Então, normalmente, quando você quer entender, e eu posso quase garantir que você está aqui agora tentando entender como identificar essas crenças e eliminar, porque tem algum comportamento seu que não está sendo satisfatório para você. Porque tem alguma coisa que você quer mudar.
Você já visualizou algum resultado que você quer alcançar e você sabe que os seus comportamentos não estão alinhados com isso. Que continuar se comportando da forma que você está agora não vai levar você para o resultado que você quer. Então você tem que começar a analisar o comportamento. O que te levou a pensar ou achar que poderia ser diferente? E aí você começa a aprofundar nisso e identificar o que você realmente está pensando sobre aquela situação. Para isso você vai necessariamente saber quem você realmente é, para ver se aquela crença é sua ou se é de outra pessoa, de onde que ela veio da sociedade, veio da sua família, você criou através de uma experiência específica. Você vai também analisar o que você realmente quer. Eu falei lá no início que é muito possível que você esteja fazendo um monte de coisa que não é o que você realmente quer. Eu posso falar isso porque isso acontece com todo mundo, acontece comigo também. Tem muita coisa ainda hoje que eu sigo fazendo, mas que se eu tivesse essa maturidade, esse conhecimento, esse autoconhecimento que eu tenho hoje, eu talvez fizesse escolhas diferentes lá atrás. Mas paciência, a gente faz as escolhas de acordo com o nosso nível de consciência naquele momento. Então eu não posso me cobrar de escolher de uma forma mais correta ou escolher outra coisa lá atrás. Lá atrás já era, não mexe, a gente só analisa, só olha aqui para melhorar daqui para frente. Então eu preciso saber. A partir de agora eu posso garantir que as minhas escolhas, elas estão cada vez mais conscientes. Estão 100%? Ainda não, porque a gente vai saber o que tem dentro dessa mente. Já falei que deve ter uns 10 jogadores aqui dentro no mínimo. Então, mas eu estou no caminho de evolução para tomar as minhas decisões, me comportar e alcançar resultados cada vez mais conscientes. E aí é você saber também no que você realmente acredita. Você agora já tem condições de começar a tomar as suas decisões para você reformatar, sabe? Dar uma formatada geral nesse HD aí e arrumar esse negócio aí por dentro. Porque nós estamos na vida adulta, só para lembrar, tá? Lembrar para você que na vida adulta é a gente que toma as nossas decisões. A gente pode até ter uma referência que veio dos nossos pais, mas a partir do momento que você identificou isso, não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mãe você se comportar de determinada forma. Não, pode esquecer. Não é esse o objetivo. O objetivo é você identificar por alguma razão. Raramente, né, ou difícil, ou na regra, os nossos pais, os nossos familiares, né? Eles não fazem as coisas, eles não colocam essas coisas na nossa mente com uma intenção negativa. As intenções são positivas, mas a forma que você interpretou e está transformando isso em comportamento é a sua forma. Então agora, na vida adulta, você pode decidir como que você vai interpretar isso e como que você quer agir daqui para frente. Então não tem esse negócio, não tem esse mimimi de porque meu pai colocou na minha cabeça, eu aprendi com a minha família e é por isso que eu não faço. Isso é racionalização, é autossabotagem, ok? Já viram que a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Então, a partir de agora é decisão, é transformar as suas decisões em decisões cada vez mais conscientes. Agora, deixa eu te falar um negócio muito legal para te ajudar mesmo, porque eu tenho certeza que tem um monte de crença aí dentro dessa cabecinha que nem você faz ideia de que você tem. Eu vou disponibilizar para você aqui uma ferramenta que é uma lista de crenças, tá? O que vai ter nessa lista? Olha como eu sou boazinha com você, hein? Para você começar a mudar isso aí a partir de agora. Essa lista é o seguinte, é uma tabela que tem crença de amor e autoestima, crenças financeiras, crenças profissionais, crenças de saúde, crenças de sexualidade e ainda tem uma coluninha de outras, de qualquer uma que você identificar, você pode colocar ali. E aí eu fiz um apanhado, um levantamento de um monte de crenças, que aqui tem crenças, né, essas crenças populares e também muitas crenças que eu já fui registrando, identificando
das minhas alunas, dos meus alunos lá do programa Tô Evoluindo, que essa aula, inclusive, faz parte de um dos passos do Tô Evoluindo, do passo 3. Então, essa aula, essa tabela, eu fui preenchendo e coloquei várias aqui. Qual que é a ideia? Eu vou disponibilizar para você olhar para ela e ver se dessa tabela, se dessa lista tem crenças que fazem sentido para você. Você olhar para ela e falar assim, isso daqui eu já ouvi e eu tenho comportamentos que são assim. Quer um exemplo? Olha só, vamos pegar uma aqui de sexualidade. Sexo é pecado. Vamos supor que em algum momento você já ouviu isso. Não importa o contexto, tá? O nosso cérebro, ele não tem, para ele, assim, o fictício, né? E a realidade não faz diferença não, tá bom? É importante você saber isso também. Ele ouve e aquilo ali é verdade. Não importa se ouviu de uma piada. E é até importante para você começar a tomar cuidado com as suas falas, com o que você lê, com o que você ouve e com a impecabilidade da sua palavra, porque quando você fala, você registra e seu cérebro ele não desassocia aí do que é verdade e o que não é não, tá? Então, vamos lá, você ouviu que sexo é pecado, isso aqui tá na tabela de sexualidade. Aí você, em algum momento da sua vida, resolveu acreditar nisso. E você pode ter alguns comportamentos que consolidam, sabe assim, é verdade, hein? Eu sempre acreditei nisso e eu tenho dificuldade com o sexo na vida adulta aqui. Então, deixa eu ver se isso realmente faz sentido para mim. E aí eu vou te mostrar agora como que você faz para fazer essa ressignificação. Então, você vai lá e marca ali, ó, faz uma bolinha ou marca essa crença de que ela faz sentido para você. Vamos pegar outra aqui, profissional. Olha essa aqui que legal. Quanto maior o tombo, quanto maior a altura, maior o tombo. Ou seja, o que está por trás dessa crença? Você não vai nunca se comportar de uma forma para buscar um resultado de alcançar um cargo alto, ou ter muito dinheiro, ou alcançar uma posição, né, de destaque, porque quanto mais alto você tiver, maior o tombo. Então, olha o medo que está por trás disso, gente. E essa daqui, a gente ouve à torta e à direita. Então, isso pode estar gerando um medo de você ter sucesso na sua profissão, por exemplo. Isso pode estar fazendo com que você se comporte de uma forma que está impedindo você. Aí você fala assim, nossa, mas eu quero já, que eu quero muito ter sucesso, eu quero ter dinheiro. Não quer não quer de verdade. Porque se você está acreditando nessa crença aqui, se é ela que está lá na base do seu iceberg, o seu comportamento está sendo fundamentado nela e não no que você diz conscientemente que você quer. É isso que eu chamo de saber realmente o que quer. É saber num nível de inconsciência o que está registrado, tá bom? Então, é essa a pegada. Você vai olhar e você vai entender dessa tabela aqui quais são as crenças que fazem sentido. E ó, eu tenho certeza que com essa explicação que eu dei aqui, com esse aulão que eu dei, você vai começar a olhar para essas crenças, para essas frases que você ouvia por aí e vai falar assim, meu Deus do céu, isso faz muito mais sentido para mim do que eu imaginava. E tem várias aqui, tá? Ó, de relacionamento. Homem nenhum presta, ninguém vai me querer, ninguém nunca vai te querer desse jeito, menina. E aí, imagina os reflexos que uma crença como essa, que uma fala, às vezes despretensiosa, mas que foi registrada, que criou generalização, pode estar moldando e limitando o seu comportamento. Meu Deus do céu, a partir de agora, ó, mudança radical para você com relação a isso. E agora sim você está pronta para começar a identificar e mudar o seu comportamento. Então vamos lá, vamos voltar lá na nossa sequência, que depois que você identificar todas essas crenças que fazem sentido, aí sim você vai começar a pensar em como eliminar. Então, nós já entendemos tudo como que já passamos por toda a parte conceitual, já entendemos como identificar e agora como que faz para eliminar. Tem uma parada aqui
dentro das crenças limitantes, né? E dentro dessa ferramenta e dessas técnicas, que é a chamada ressignificação. Ressignificar é o quê? É dar um novo significado. Então você não vai pegar e apagar da sua mente aquela crença ou aquela generalização que já tá ali, sei lá, por anos e anos. Você vai trazer um novo significado, você vai dar uma nova forma. E você vai começar a criar um novo padrão a partir de quê? Do seu comportamento. Aí começa a fazer sentido a gente falar em criar novos hábitos, porque você vai começar a criar hábitos do padrão que você quer construir, do novo padrão, do que você quer mudar, do que você conscientemente, a partir de uma análise, decidiu acreditar e decidiu colocar em prática. Pegou a sacada? Fechamos o ciclo agora, hein? Agora a gente chegou lá na ponta do iceberg e começou a entender o que você realmente precisa fazer para mudar seu comportamento. Porque é mudar o comportamento para aquilo que você realmente quer acreditar. Escolhe acreditar. Então você já tem uma lista. A partir dessa lista, você vai fazer algumas perguntinhas e essas perguntinhas também estão lá na ferramenta, tá? Vou deixar o link aqui para você baixar. Em algum lugar aqui vai ter um link para você baixar ou a informação para você encontrar essa ferramenta. E aí você vai se questionar. Primeiro passo, identifiquei lá. Nenhum homem presta. Eu vou questionar. Você pode afirmar com 100% de certeza que essa crença é real? Eu peguei uma complicada, né? Não, eu não posso afirmar com 100% de certeza. Primeiro ponto, porque eu não conheço todos os homens do mundo. Me saí bem? Pode dizer, me saí bem dessa não. Primeiro, não conheço todos os homens do mundo, então eu não posso afirmar que isso é 100% de certeza. Então procure evidências disso, né? Quantos homens que tem no mundo? Quantos homens eu já me relacionei? Mas todos os homens que eu já me relacionei não prestavam. Ok, mas você se relacionou com quantos? Então, esses não prestavam. Os outros que você não conhece, tem a chance de prestar. Então, a primeira coisa é você questionar. O segundo passo é você sentir. Como você se sente quando acredita nessa crença? Então, como você se sente? Vamos lá. Como que eu me sinto quando eu acredito que nenhum homem presta? Eu me sinto sem esperança, né, de ter um novo relacionamento. Me sinto triste. Vamos supor que esse seja um grande objetivo para mim, né? Que eu tenha o objetivo de encontrar alguém e queira muito ter um relacionamento legal, porque é gostoso, né? É legal ter alguém que te ame, que você ame, compartilhar a vida. Então eu fico muito triste quando eu acredito que nenhum homem presta, porque se eu decidir ter um relacionamento, eu vou ser o quê? Vou ser traída? Você, sabe, desmoralizada? Enfim, isso não é bom, tem um sentimento ruim. E o terceiro passo é dissolver a crença e quebrar esse padrão. Como você se sentiria se essa crença não estivesse mais na sua cabeça? Se ela simplesmente deixasse de existir agora? E aí, esse terceiro passo é o passo de você realmente sentir. É de você imaginar, e se eu não tiver mais isso na minha cabeça? E se essa crença não existir mais para mim a partir de agora? E se a partir de agora eu não preciso nem acreditar que todos os homens prestam, mas e se eu não acreditar que nenhum homem presta? Como que eu vou me sentir? Eu já começo a me sentir mais esperançosa, porque se eu não tenho esse padrão, se eu não tenho essa referência, se eu não tenho esse limitante, eu tenho muitas chances de encontrar uma pessoa que seja bacana. O seu foco, inclusive, em encontrar uma pessoa que seja bacana, sai da outra pessoa, né? Isso também é assunto de outra aula. Quando a gente for falar de relacionamento aqui, eu falo sobre isso pra vocês, assim, com mais um monte de trem, um monte de informação. Mas entendeu? É você dissolver isso. É você sentir como é viver com essa crença e depois você começar a sentir. Quando eu falo sentir, é sentir mesmo. Então, busca um momento, busca um local apropriado para você. Peraí, deu um tiltzinho aqui. Ok. Um local apropriado para você se concentrar nessa tarefa
Porque é um momento importante. Você já entendeu que tudo que você decidir a partir de agora vai ser com base nessas novas crenças e nesses novos padrões. Então vale a pena você se dedicar a isso aqui, tá? E aí, já finalizando, que a gente já falou de como identificar, já falou de como ressignificar, já dei até exemplo aqui da tabelinha. Você vai ver que tem tanta crença aqui que você vai passar umas 2 semanas só brincando com esse material. E aí, o que a gente precisa fazer, né, para alcançar esse equilíbrio? Algumas diquinhas a mais, para você começar a ter mais clareza ainda e ter um mergulho ainda mais profundo nesse autoconhecimento. Suspensão de julgamento. Quando você for analisar essas crenças, busca não julgar. Você não pode eliminar o julgamento. Julgar é natural do nosso cérebro e do ser humano. Mas suspende o julgamento nesse momento, sem querer dizer assim, mas essa crença veio de não sei aonde. Não importa, não é importante agora você querer saber de onde veio. O importante é você saber se ela está aí, ok? Então suspende o julgamento, de ficar também se culpando, de quantas coisas que eu fiz por conta dessa crença. Se eu soubesse disso antes, lembre-se, você toma decisão com o nível de consciência que você tem no momento. Esse momento agora, ele é totalmente diferente de 10 minutos atrás. Há 10 minutos atrás você não tinha consciência de um monte de coisa que eu acabei de te falar e de te ensinar aqui nessa aula, ok? Então, suspensão de julgamento, clareza do objetivo, você ter clareza da direção desejada, do que você realmente quer. A gente já viu que é possível fazer isso com a identificação e ressignificação das crenças. Uma coisa que é muito difícil para muita gente, que é deixar acontecer, sabe? Imagina que se ao invés de você ficar ouvindo todos aqueles comandos lá do faz isso, faz aquilo com a raquete, bate assim na bola, você simplesmente pudesse pegar e jogar. Isso é deixar acontecer. O deixar acontecer, ele esconde por trás dele o confiar plenamente em si mesma. Confiar que você tem capacidade para fazer isso, ok? É o que eu faço quando eu ligo esse botãozinho aqui do celular e olho para essas telas que eu preparei. Assim, eu tenho 4 ou 5 telas aqui para me guiar, mas eu tenho plena confiança que eu vou falar para você o que você precisa ouvir e que o que eu preciso saber também está aqui dentro dos meus 10, 20, 30 jogadores e que isso vai acontecer. Então, eu simplesmente deixo acontecer e a nossa aula está acontecendo. Concentração, que significa estar no aqui e agora. A gente tem muito essa tendência de ficar julgando o que passou ou ficar ansiosa pelo que virá. Então, concentre-se no que você precisa fazer agora. Tem muito mais chance de você acertar a bolinha, fazer o movimento certo, curtir aquele movimento, curtir a hora que você acertar, se você estiver no aqui e agora, sem você ficar pensando no que foi ou no que virá. E aí, o último, conectar-se com a sua essência. E o que significa conectar-se com a sua essência? Você realmente começar a limpar, a ressignificar tudo isso que todo mundo foi te falando que você deveria ser, acontecer, fazer ou acreditar. Tudo isso que você foi inconscientemente criando e generalizando dentro da sua mente, para que nesse movimento de limpeza você consiga enxergar claramente a sua essência, quem é você de verdade, separando você mesma da sua performance. E aí você se conectando com a sua essência, você vai estar se conectando com o seu propósito. E propósito é o tema da próxima aula, que a gente vai aprofundar ainda mais e vai complementar, na verdade, todos esses assuntos que a gente vai falar aqui nesse canal se complementam e a gente vai falar sobre propósito para que você entenda mais ainda como estabelecer essa conexão com a sua essência, com o que você é, com o que você quer, com o que você ama fazer e também transformar isso em objetivos coletivos. Esse é o tema da nossa próxima aula. E aí, o que eu tenho de dicas finais para você? Olha, falamos muita coisa, hein? Falamos pra caramba aqui, uma aula grande, muito conteúdo. Eu espero que você realmente tenha gostado, tenha acompanhado, tenha conseguido fazer suas anotações. Se precisar, volte quantas vezes você quiser e precisar para esse conteúdo, vai ficar aqui disponível.
chama as pessoas que você sabe que precisam disso também, ou que você gostaria de compartilhar para assistir aqui nesse canal. Vai ficar disponível aqui no YouTube. Pega a sua ferramenta aí que eu vou deixar disponível para download. Deixa o seu comentário, se você gostou, se você aplicou, o que você tiver para me falar, o que você gostaria de ouvir também aqui mais sobre esse assunto. Deixe seu comentário aí, deixe o seu like se você gostou. E na próxima aula, que vai acontecer toda quinta-feira às 19h30. Na próxima aula, então, na próxima quinta-feira, a gente se encontra de novo para falar sobre propósito de vida. Eu agradeço muito você ter ficado comigo até agora. Um beijão e eu vejo você na semana que vem. Tchau, tchau!